Investimentos que se valorizam 130, 150, 170% em poucos anos. Outros que se desvalorizam 50, 60, 70% em um período também de alguns anos. Parece aqui que a gente está falando em investimentos de renda variável extremamente voláteis. Mas a realidade é que eu estou trazendo exemplos de investimentos em renda fixa. É isso mesmo. Essas variações são possíveis por um fenômeno chamado marcação a mercado. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês exatamente o que é esse conceito de uma forma que qualquer um possa entender. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E o vídeo de hoje é o primeiro episódio de uma série que eu pensei em fazer chamada Simplificando Conceitos. Nessa série eu vou trazer conceitos do mundo dos investimentos, do mercado financeiro, que muitas vezes são complicados de serem entendidos e explicar eles para vocês de uma forma que uma criança de 10 anos seria capaz de entender ele, como que ele é aplicado, como que ele influencia nos nossos investimentos, trazendo analogias, metáforas que ajudem vocês a entenderem esses conceitos. O primeiro que eu escolhi fazer, que é o episódio de hoje, é sobre a marcação a mercado, que é essa variação dos preços dos títulos de renda fixa que afetam a grande maioria dos investidores no Brasil, porque a maioria tem investimentos em renda fixa. Mas se tem algum outro conceito que você acha complicado, que você não entende direito, que você quer uma explicação mais simplificada, escreve nos comentários aqui embaixo. Daniel, fala sobre isso, quero ver um conceito tal simplificado, o que significa tal coisa no mundo dos investimentos. Eu vou pegar esses comentários de vocês e criar novos episódios daqui pra frente. Também já aproveita e se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, para não perder esses próximos episódios e todos os outros que eu trago semanalmente aqui para vocês. E sobre a marcação a mercado, que é o assunto do vídeo de hoje, eu quero que vocês imaginem aquele parente que vocês têm que é dono de um imóvel na cidade. Aquele parente que comprou esse imóvel lá na década de 50, pagou 30 mil reais nesse imóvel que hoje, teoricamente, vale 700 mil reais. Eu não sei se você tem um parente como esse, ou conhece alguém que tem um parente como esse, mas essa pessoa ela tá sempre tentando te convencer que investimentos em imóveis são os melhores investimentos que existem e você deveria também comprar o seu. Eu não tô nesse vídeo discutindo se investir em imóveis é uma coisa boa ou não, pois isso depende de diversas variáveis. Na nossa situação, por exemplo, não é um bom negócio, talvez na sua seja, mas vamos usar esse exemplo para vocês entenderem o que é a marcação a mercado, que influencia principalmente os ativos de renda fixa. Voltando para o nosso parente, vamos chamar ele de tio Rosário. O tio Rosário, ele tem esse apartamento que teoricamente na cabeça dele vale 700 mil reais e ele consegue alugar esse apartamento para um inquilino por R$ 2.500 por mês. Então o seu Rosário tem um ativo que ele acredita que vale a 700 mil reais e esse ativo gera de renda para o seu Rosário todos os meses R$ 2.500. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que vale mesmo 700 mil reais esse apartamento? Talvez ele valha um pouco mais, talvez ele valha um pouco menos, mas o que acontece nos imóveis é que não existe alguém que vá lá na porta do seu Rosário todos os dias dizer para ele: olha, seu Rosário, hoje temos um comprador que está disposto a pagar 640 mil reais pelo apartamento. No dia seguinte, ele bate de novo e fala: olha, seu Rosário, hoje o mercado acordou com um bom humor, está disposto a pagar 690 mil reais pelo seu apartamento. No dia seguinte, novamente, vai alguém lá e bate na porta e fala: o mercado hoje está mal-humorado, está disposto a pagar 590 mil reais pelo seu apartamento. E assim sucessivamente, todo santo dia. Não existe essa pessoa. Então, na cabeça do seu Rosário, aquele apartamento vale 700 mil reais e por menos que isso, ele não vende. Agora, quando você tem um ativo de renda fixa, quando você compra, por exemplo, um tesouro direto do governo nacional que te paga um juro semestral, que seria o equivalente ao aluguel que o seu Rosário recebe, existe sim alguém que bate na sua porta todos os dias e te fala: o teu título hoje está valendo tanto, um pouquinho a mais do que ontem, um pouquinho a menos do que outro dia, dependendo das condições do mercado. E mais pra frente no vídeo eu vou falar sobre quais são essas condições que afetam o preço desses títulos que a gente está falando. Mas veja que nos dois casos temos um ativo em mãos que nos paga juros recorrentes, seja um aluguel todos os meses ou juros semestrais no caso de um tipo de tesouro direto. Só que a diferença é que no caso dos imóveis não tem alguém precificando todos os dias esses imóveis e no caso da renda fixa existe sim um mercado inteiro negociando esses títulos e te mostrando, investidor dos títulos, quanto que esse título teu vale todo santo dia. O seu recebimento dos juros, o vencimento que o seu título de renda fixa tem, que todos os títulos de renda fixa têm um vencimento, e outros fatores envolvidos no investimento não são alterados diariamente, apenas o seu preço é alterado. E com essa alteração de preço pode haver um lucro ou um prejuízo além do esperado
esperado caso você saia desses títulos antes do vencimento. Se você decide segurar até o vencimento, essa marcação a mercado, essa variação do preço para cima e para baixo diária, não vai te afetar. Afinal, no contrato da renda fixa te diz, o seu título valerá X, geralmente é 100 ou R$1.000 no seu vencimento. Então essa variação entre o dia de hoje e o vencimento não te afetariam. Agora, se você tem um título em mãos e você precisa sair dele, ou você acha que é vantajoso sair dele porque a marcação a mercado está favorável, aí sim ela vai afetar o seu preço. Aí sim o preço que você sairá desse título dependerá daquele que está sendo negociado aquele dia. E é justamente por essas variações diárias, sejam elas positivas ou negativas, que a gente vê retornos extremamente altos e extremamente baixos em determinados tipos de renda fixa, principalmente aqueles mais arriscados e com vencimento mais longo. E agora eu pergunto para vocês, antes de falar quais são os fatores que influenciam na marcação a mercado, se eu fiz um bom papel em simplificar esse conceito para que você entendesse finalmente por que a renda fixa não é fixa e como essa marcação a mercado afeta o seu preço. Então coloca aqui embaixo, entendi, não entendi, melhora a explicação para a próxima vez, que eu quero saber como que vocês estão absorvendo isso que eu trago para vocês. Já sobre os fatores que influenciam o preço desse título todos os dias, vamos voltar para o nosso exemplo do apartamento do seu Rosário. Digamos que ele tem esse apartamento e um belo dia o pessoal que cuida do prédio resolve fazer uma reforma no prédio inteiro, resolve pintar as paredes, reformar o elevador, colocar uma portaria nova. Todas essas melhorias no apartamento farão com que o seu imóvel se valorize. Então o seu Rosário vai pensar na cabeça dele, tá, valia 700 mil, agora com essas melhorias passou a valer 800 mil. Por outro lado, imagina que a incidência de crimes na região daquele prédio aumentou muito nos últimos meses. Tiveram vários assaltos, as pessoas estão com medo de morar lá. Naturalmente, o preço do seu imóvel vai cair, pois as pessoas não querem mais morar lá, ou não pagariam tão caro, ou não pagariam o mesmo preço para comprar aquele imóvel. Então, de 700 mil, ele tem que ser corrigido para 600, 500, dependendo da gravidade dessa piora. Só que, novamente, quando você tem um imóvel em mãos, você não vê essa variação diária. Você não vê uma notícia no jornal falando que aquela região piorou muito, que os assaltos estão ficando mais sérios e o preço do seu imóvel automaticamente começa a despencar. E aquela pessoa que vai na tua porta todos os dias começa a dizer um preço cada vez menor. Isso não acontece. O preço está na cabeça do dono do imóvel e caso ele queira vender o imóvel, ele terá o preço do mercado. Porém, no caso da renda fixa e de todos os outros investimentos no mercado financeiro, esse preço é afetado diariamente de acordo com as notícias, com o humor do mercado, com fatores macro e microeconômicos. Por falar nesses fatores, os fatores macroeconômicos que afetam a marcação a mercado são os seguintes. A inflação. Quanto mais alta está a inflação, menos valem os títulos existentes no mercado. Então imagina que você tem um título de renda fixa em mãos que te paga 5% ao ano e você comprou ele quando a inflação estava a 3%. Então o teu retorno real, 5 menos 3, é de 2%. Agora, se passaram alguns anos e a inflação hoje está em 10%, está o dobro dos juros que você recebe. Então os juros reais que você recebe, que é o juro nominal, os 5%, menos a inflação, está em 5% negativos. 5 menos 10 de inflação. Aquele título que paga 5 valerá muito menos. Afinal, ele está te dando um retorno que vai ser totalmente anulado pela inflação. Então, quanto mais alta é a inflação depois que você entra nos títulos, pior é para o preço desse título. Mais negativa será a marcação a mercado. Já se a inflação cai e vai, digamos, de 3 para 1%, o teu retorno real aumentou de 2, 5 menos 3, para 4. 5 menos 1. Então seu título passará a valer mais. Outros fatores macroeconômicos são a taxa de juros, que é decorrente da inflação. Então geralmente uma taxa de juros sobe quando a gente tem um período de uma inflação muito alta. Já a taxa de juros cai quando a inflação está muito baixa, ou então quando a gente está num processo de crise na economia. E assim como a inflação, quanto mais alta está a taxa de juros, menos valerão os títulos de renda fixa existentes. Quanto mais baixa estiver a taxa de juros, mais valerão esses títulos. O terceiro fator, que é atrelado aos dois anteriores, então a gente tem inflação que determina as taxas de juros, que determina os juros pagos por novos títulos. Então, se no nosso exemplo as taxas de juros estavam em 5 e subiram para 10, os novos títulos emitidos a partir desse momento pagarão 10%. Então aquele teu título que te paga 5 em mãos valerá muito menos do que um título que paga 10. Ele terá que valer menos para compensar os investidores que estão comprando ele e pagar o equivalente ao que está rendendo um título que promete pagar 10%. Então vejam que é tudo conectado. A
inflação daquele país, as taxas de juros aplicadas e os juros pagos por novos títulos. Tudo isso influencia positivamente ou negativamente o preço do teu ativo de renda fixa. Um quarto fator macroeconômico, quando a gente fala de macroeconomia, é um fator que influencia a economia inteira. Já os microeconômicos são aqueles que influenciam apenas aquela empresa, aquele banco, aquele governo que emite os títulos em específico. Outro fator macroeconômico são as expectativas dos investidores em relação àquela economia. Então o mercado financeiro trabalha muito com expectativas futuras. Então pode ser que a inflação ainda não esteja mais alta, mas se a expectativa for que ela subirá muito nos próximos anos, os títulos automaticamente já se ajustam a essa expectativa e já se desvalorizam nesse curto prazo. E essa expectativa, ela é referente à inflação, às taxas de juros, aos juros pagos por novos ativos de renda fixa no futuro, como a gente já falou anteriormente. Além de tudo isso, outros fatores, como a política, por exemplo, também afetam o preço dos títulos. Imagina que você compra um título do governo brasileiro e na próxima eleição um candidato que é totalmente contra o mercado e que promete tomar medidas que vão influenciar negativamente o mercado é eleito. Naturalmente, esses títulos vão valer menos. Haverá menos demanda por esses títulos e o preço deles cairá. A marcação a mercado jogará contra o investidor. Já falando de fatores micro, aqueles específicos do emissor daquela dívida, então toda vez que você investe em uma renda fixa, você está emprestando dinheiro, seja para um banco, para uma outra empresa ou para o governo do país. Os fatores micro são aqueles que afetam diretamente essa empresa, esse banco, esse governo. E o primeiro deles é a dívida que esse emissor da renda fixa possui. Se você empresta dinheiro, vamos colocar um exemplo, para alguém que não tem absolutamente nenhuma dívida, e essa pessoa começa a contrair dívida, começa a se endividar no cartão de crédito, se endividar no cheque especial, você acha que as chances dela te pagar de volta são maiores ou menores? Quanto mais dívida o emissor tiver, menores são as probabilidades de ele cumprir com o contrato, de ele te pagar de volta. Então menor será a demanda por aquele título. Se eu invisto numa empresa que tem 1 milhão em dívidas e depois de 5 anos ela está com 10 milhões em dívidas, esse título será mais arriscado, então o preço dele no mercado vai cair. Mais ou menos como o apartamento do seu Rosário, numa região que tem mais crime, está mais arriscado investir lá, então o preço dele cai. Um outro fator microeconômico específico do emissor é a liquidez daquele título. Então se várias pessoas querem comprar e vender o título, é fácil, se você é dono dele, de se desfazer dele caso você precise. Agora, se ninguém quer negociar aquele título, ninguém mais quer saber de comprar apartamentos naquela região, naquele bairro violento, o valor dos seus apartamentos vai cair muito. Ninguém mais vai querer negociar ele aos preços anteriores. O mesmo acontece com a renda fixa. Se ninguém mais quer comprar os títulos de renda fixa que você tem em mãos, o valor dele vai cair e a marcação a mercado vai influenciar negativamente. E o oposto também é verdade. Digamos que você tem um título de uma empresa que ninguém quer comprar, que não tem liquidez nenhuma. E aí do nada essa empresa inventa o próximo iPhone, inventa a próxima tecnologia que vai revolucionar o mundo. E todo mundo quer comprar dívidas daquela empresa. A liquidez dela vai aumentar e consequentemente o preço do teu ativo também vai aumentar, você vai ganhar mais dinheiro com aquele título. E por fim, um último fator que influencia muito na marcação a mercado é a duração do seu título. Quanto mais longa é a duração do título, maiores serão os movimentos da marcação a mercado. Se você compara o mesmo emissor com o mesmo juros, o mesmo estilo de renda fixa, o mesmo produto, só que um vencendo em 6 meses e outro vencendo em 30 anos, qualquer acontecimento que tenha nessa empresa, nesse emissor hoje, vai influenciar muito mais o de 30 anos do que o de 6 meses. O de 6 meses, num cenário negativo, vai perder pouco, num cenário positivo, vai ganhar pouco. O de 30 anos, num cenário negativo, vai perder muito, e num cenário positivo, vai ganhar muito. E a dificuldade, quando a duração é muito longa, é que você fala, tá, então para não me afetar a marcação a mercado, é só segurar até o vencimento. Ah, mas você tem 30 anos até o vencimento, muita coisa pode acontecer até lá, e talvez você não consiga segurar por tanto tempo. Então uma maneira para você se proteger da marcação a mercado, para você reduzir esse risco de marcação a mercado, é optar por renda fixa com um vencimento mais curto. Então se você tem que escolher um vencimento em 2025 ou em 2035, opte pelo mais curto, que ele vai ser afetado com menos intensidade. O Buda concordou. É, filho, vou te colocar no vídeo aqui. Vem cá. Se o vencimento for mais curto, afeta menos. Se for mais longo, afeta mais. É isso? Vai, agora você é minha. Agora não quer minha. Voltando ao que importa. Uma outra sugestão que eu dou para vocês
principalmente se vocês estão começando, não tentem adivinhar o que a marcação a mercado fará. Qual será o cenário futuro, o que as taxas de juros farão, como a inflação estará daqui a alguns anos, e não tentem lucrar com essa marcação a mercado. É um risco que não vale a pena correr. Ninguém sabe com exatidão se as taxas cairão, se a inflação subirá, como que o preço dos ativos estará no futuro. E a partir do momento que você entra em um ativo de renda fixa buscando essas valorizações pontuais e buscando lucrar com a marcação a mercado, você se expõe a um risco que é muito difícil de controlar, que eu acho que não vale a pena. Na minha opinião, a renda fixa serve para duas coisas: gerar estabilidade na sua carteira e gerar previsibilidade de renda caso você esteja próximo à aposentadoria ou durante a aposentadoria. Então, para perfis mais conservadores e para prazos mais curtos, esses ativos fazem sim sentido, mas nunca com foco na marcação a mercado, nunca com foco nessa volatilidade, e sim na estabilidade do título. Já se você quer mais risco, mais volatilidade e consequentemente maiores retornos de longo prazo, não vá para renda fixa, vá para renda variável, que os retornos são muito melhores, com risco ajustado, que faz muito mais sentido. E agora eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. A primeira delas é: você já sofreu ou já se deu bem com a marcação a mercado? Já teve títulos que se valorizaram muito ou se desvalorizaram muito e você acabou saindo antes com prejuízo ou com lucro? E a segunda pergunta é: qual é o próximo conceito que você quer que eu traga nessa nossa série, simplificando conceitos, para que você entenda de uma vez por todas e possa até explicar para os seus familiares e amigos um conceito que pareça complicado no mundo das finanças, mas que com analogias e com essa explicação que eu trago para vocês se tornará muito mais simples. E um outro aviso antes de finalizar o vídeo: daqui a alguns dias eu abro as inscrições para a nossa próxima turma do curso Autonomia Financeira. Serão 8 semanas que eu passo ao lado de todos vocês, ensinando vocês tanto esses conceitos quanto conceitos muito mais avançados, como se tornar um investidor global de uma maneira muito simples, com muita segurança e tranquilidade. Então, se você tem interesse em fazer parte dessa próxima turma, deixe o seu nome aqui no link da lista de espera que eu vou deixar embaixo. E se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo. Buda. Fala, Nazaré. É isso? Escutaram, né?